Oi, gente. É, Estou tentando essa nova maneira de gravar aulas aqui, né, comigo nesse estilo jogador de Free Fire e YouTuber, que eu fico aqui no cantinho da tela e a aula rolando aqui no meio. Eu tava achando, tava me incomodando muito aquela outra maneira de aula, né, de eu falar só pra câmera, sozinha e durante muito tempo. Imagino que seja muito chato pra vocês também. Então eu fiquei pensando em maneiras diferentes de me comunicar com vocês, né? Ainda não é o ideal, mas nesse momento que a gente está, eu tenho buscado alternativas para que a aula fique menos chata, não é? Então hoje eu vou fazer dessa maneira para testar e se vocês me digam se for mais interessante ou não, se preferem da outra maneira, eu só falando com a câmera. Por favor, digam que não, porque eu já não aguento mais falar sozinha com a câmera. Aqui eu acho que está um pouco mais interativo. Então assim, eu botei aqui nesse slide é, uma questão que eu já tinha enviado na semana passada, na aula de português, se não me engano, de quarta-feira, onde o livro veio abordar a utilização do tio e da cedilha, tá? Então, aqui eu montei um slide, basicamente com as coisas que eu botei lá no PDF, pra gente ver direitinho e tirar algumas dúvidas ainda sobre a utilização, tanto do tio quanto da cedilha, tá bom? Então, vou começar falando aqui do tio. O tio, vou olhando. Ah, olha só, uma coisa, antes de eu começar a falar, vou até voltar aqui o slide. É, uma coisa que me preocupou em fazer esse modelo de aula, de slide, e eu falando aqui, é que talvez vocês acabassem se preocupando de ler o slide e não prestar atenção no que eu estou falando. Então, assim, vou fazer o seguinte, porque eu sei que vocês querem ler tudo logo, e só que a gente tem que ter um pouquinho de calma para não perder a explicação. Então, eu vou falar assim, vou ler o primeiro tópico, aí a gente faz a leitura juntos do primeiro tópico, vou dar aquela explicadinha, aí vocês parem a leitura, escutem um pouquinho que a tia vai falar e depois a gente volta para ler junto o segundo tópico, tá? Não precisa apressar e querer ler logo, que a gente tem tempo, e na verdade tem todo o tempo do mundo, que é só vocês darem pause e ler aí quantas vezes vocês quiserem. Mas vamos fazer essa leitura juntos para não ficarem lendo enquanto eu estou explicando, para não atrapalhar a própria absorção do conteúdo de vocês, tá bom? Então vou lá passar para falar do tio. Aí no primeiro tópico, na primeira bolinha, tá escrito assim: o tio aparece apenas em cima das vogais A ou O, não sendo utilizado nas outras vogais. Vocês podem reparar que nas palavras que são utilizadas o tio, o tio vai estar sempre em cima do A ou do O. Você nunca vai ver uma palavra que tenha o tio em cima do I, do E ou do U. Não existe, tá? E aí eu coloquei exemplos de palavras aí embaixo que tem essa utilização no A e no O. Então tem pão, tem balões, pão tá no A, balões tá no O. É, e aí no segundo tópico, na segunda bolinha, eu tô dizendo que o tio ele tem esse som anasalado. Lembra quando a gente estava vendo fonema, que a gente estava, o fonema ele tá preocupado com o som das palavras, né, com a maneira que elas são reproduzidas e não com a escrita. Então, quando você fala palavras que tem o tio, como pão, compõe, você ao falar, repete a palavrinha, ó, pão, compõe. Você ao falar, você sente que essa palavra ela está saindo muito mais pelo seu nariz, o som dessa palavra, pelo seu nariz do que pela sua boca. Por isso que essas palavras têm um som nasal, essas palavras que têm, essas palavras não, essas vogais que têm o tio, tá? Outra questão que a tia não botou aí no tópico, mas acho importante a gente lembrar, o tio, ele sempre vai estar em cima de uma vogal só. Então, quando a gente escreve não, eu mesmo cometo esse erro. Todos nós já acabamos cometendo em algum momento, mas quando a gente escreve, por exemplo, a palavra não, e a gente coloca aquele tio imenso que pega o A e o O, isso está gramaticalmente incorreto, tá? Porque o tio ele vai estar sempre em cima de uma vogal só. Ou ele está no A ou ele está no O, tá? E toda vez que for ão, pão, não, não, esse tio vai sempre estar na letra A, tá bom? É,
Acho que é isso, né? Som nasal e sempre nas vogais A ou O. Vou passar pro cedilha. Regras para a utilização do cedilha. Vamos lá. Primeiro tópico. A cedilha tem som de SS. Simples, muito simples. Por exemplo, se a gente pensar na palavra recesso, esse so no final é com dois S, né? E quando a gente fala esses dois S, a gente escuta o mesmo som do cedilha, né? Então, SS e cedilha tem sempre o mesmo som. Indo para o segundo tópico, não existem palavras que começam com cedilha. Da mesma maneira que não existem palavras que comecem com SS, com letras repetidas, né? SS, RR. Não vai ter palavras que comecem com o cedilha. E o terceiro tópico. A cedilha só pode ser usada antes das vogais A, O e U. Nas outras vogais, utiliza-se apenas o C. Por quê? Vamos lá. Quando a gente estuda famílias silábicas, a gente estuda, por exemplo, a família silábica do B. Ba, be, bi, bo, bu. Ok. Quando a gente estuda a família silábica do C, a gente aprende que... Fala com a tia, preste atenção, ó. Como que é a família silábica do... Falei do B? Eu vou falar do D, só pra gente ter um pouquinho mais de noção. Família silábica do D. Da, de, di, do, du. E a família silábica do C? K, que. Não, porque para fazer que é que, u, é. Então, a família silábica do C, quando a gente aprende que é K, se, si, co, cu. Então, o se e o si, ele já tem esse som diferente dentro da família silábica do C. Ele já tem esse som mais de cedilha. Então, você nunca vai utilizar o cedilha antes do E e do I, porque o C, que vem antes do E e do I, ele já tem esse som de cedilha. Por exemplo, a palavra cinema. Olha o som do C, cinema. E a palavra casa. Olha a diferença que tem. K. O CA tem som de K. E o CI tem som de cedilha, tá? Então, o cedilha só vai vir antecedendo as vogais A, O e U. Aí, a tia botou o exemplo aí, ó. O, caroço. U, açúcar. E A, coração. Aí tem também acompanhado o A do tio, tá? Eu espero que tenha ficado claro, que tenha esclarecido algumas dúvidas, mas são algumas regrinhas aí que a gente tem que decorar mesmo, são regrinhas de língua portuguesa, e a gente vai levar isso aí pro resto da vida, tá? Então, se ficou alguma dúvida ainda, pode perguntar. E me digam o que vocês acharam desse vídeo assim, se tá legal, se não tá, se tá a mesma coisa, enfim, me digam o que vocês acharam, tá? Beijo, estou com saudades de todos, espero que vocês estejam se cuidando, ficando em casa, tá bom? Beijinho.